Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto? É uma pessoa extremamente conhecida. Aliás, todos os meus entrevistados são conhecidos. E esse, por trabalhar no ramo, a foto tem que estar nítida, né? Tem que estar perfeita, porque nasceu já fazendo fotografia. Agora, com essa dica, vocês já perceberam quem é, né? Nós estamos falando realmente do Fernando Negrão Duarte, nosso grande amigo. Fernando, muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Perdiga, estar aqui, um programa que eu gosto muito, gosto de ouvir e conhecer e aprender com a história das personalidades que sentam com você, porque é baseado na história dos outros, na biografia dos outros, que você também faz a sua história, histórias de conquista, histórias de sucesso, história de gente do bem. Eu acho que é esse o perfil do seu programa. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar hoje aqui sentado com você, sendo entrevistado por você, batendo um papo com quem está lá em casa. Nasceu em Sorocaba? Nasci em Sorocaba. Eu nasci em Sorocaba em 1967. A minha família era de Itapetininga. A minha mãe teve uma gravidez tardia. Ela já estava com 40 anos. E foi recomendado, naquela época, que Sorocaba tinha mais recurso. Então eu vim nascer aqui. Aí a minha família morava ainda lá e voltamos para Itapetininga. Mas o meu pai, percebendo que os filhos já estavam adolescentes, o Francisco com 15 e o Teófilo com 13, ele entendeu que a cidade de Sorocaba era mais próspera. E veio embora para Sorocaba, então eu vim para Sorocaba com 1 ano de idade. E aí já são 46 anos em Sorocaba, 47 anos de vida. Olha, então é sorocabano mesmo, de nascimento e pelo tempo que está aqui, né? De convivência, 1 ano só em Itapetininga. Como é que foi sua infância? Já com uma máquina fotográfica na mão, não? Foi sim. Foi porque quando nós viemos para Sorocaba, meu pai montou uma loja de fotografia que existe até hoje, está sob os cuidados do meu irmão, meu pai já é falecido. A loja foi montada ali na Rua da Penha 873 e nós morávamos dentro da loja. A loja é uma área muito grande. Então existiam ainda, além da parte de atendimento, de estúdio, mais uma parte do fundo, que era composta de um apartamento, 2 quartos, uma cozinha, um banheiro, e nós morávamos no interior da loja. Então a minha infância, minha primeira infância ali foi dentro da loja. Era brincar com com o que eu entendia de brinquedo, que era máquina fotográfica, refletor, iluminador, o laboratório fotográfico. Tem uma foto aí que é eu pequenininho, com 5 anos de idade, revelando fotografia. Revelando, quer dizer que para mim era uma brincadeira. Você viu a curiosidade, o que é aquele líquido? São químicos, né? Que naquela época meu pai tinha que comprar todas as químicas separadas e ele fazia. Comprava na Drogazil. A Drogazil aqui na Rua da Penha tinha as químicas. E então meu pai comprava as químicas, todos os compostos químicos, e montava o revelador e o interruptor e mais o fixador de imagem. Então eu brincando ali, punha um papelzinho branco, saía a fotografia. Sai branco, né, o papel? Não, na hora que você põe ele é branco. Na hora que você começa a jogar na química, a imagem surge. Então isso era para mim uma mágica que eu fazia. Tá? Mas eu já estava ajudando meu pai, na verdade, trabalhando, porque enquanto ele ampliava as fotos, que usava o equipamento que chamava ampliador, eu já ia revelando. Então era uma coisa muito gostosa, aquele momento ali. Depois nós alugávamos uma casa em cima da loja. Aí já era uma casa bem maior, um espaço muito mais confortável, e o resto da loja que a gente usava de quarto foi montado mais laboratórios, mais estúdios. Então a loja teve um sucesso muito grande ali na Rua da Penha. Vocês faziam naquela época casamentos também ou só mais a loja? Não, eu fiz. A minha primeira máquina, eu ganhei quando completei 5 anos de idade. Então já ganhei uma máquina fotográfica que era minha, para não pegar dos outros.
O dos outros era a máquina da loja, ou dos meus irmãos. Então você já tem a sua maquininha e eu já fotografava desde então. E aí, os meus irmãos fotografavam eventos, casamentos, aniversários, batizados, e eu ia junto. Ia junto para ajudar, ia junto para, sei lá, fazer o quê também. Às vezes, com muito criança, você vai junto, vai para atrapalhar, mas eu ia junto. E já, inclusive, ganhando meu dinheirinho, tá? Porque estava ajudando. Só que não era isso ainda que eu queria. O meu sonho na fotografia não era a fotografia que a gente chama de fotografia social ou fotografia de estúdio. E como a gente morava ali no centro, quando eu completei 15 anos, eu fui estudar à noite, né? Que naquela época o ensino médio, o colegial, só tinha à noite. E eu fui estudar no Objetivo. Eu fui na primeira turma de processamento de dados Objetivo aqui em Sorocaba. E aí eu fui pedir emprego no Diário de Sorocaba, dia 2 de janeiro de 1983. E foi um momento muito importante, porque conversando com o seu Vitor, Dona Teresa de Luca, de saudosa memória, imediatamente eles me aceitaram. Filho do Lima Duarte, fotógrafo, como não ter um menino aqui pedindo o primeiro emprego e já de carteira de trabalho registrada. Então foi muito gostoso ali. Aí eu enveredei para a área do jornalismo. E nessa sua adolescência, sempre tem uma curiosidade. Você saía da escola, tinha os amigos. Quando você ia num evento, o pessoal estava do outro lado, comendo, bebendo, se divertindo, e você fotografando. Qual era o sentimento que você tinha? Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal. Toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. Diego! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, Fernando Negrão, que ia falar para a gente, ia contar para a gente como é que eram ele trabalhando nos casamentos e os amigos, como é que era a postura desse pessoal, e eu o interrompi. Fernando, por favor. Era uma pergunta, nunca ninguém fez essa pergunta, mas uma pergunta que mexe até com a emoção da gente, Perdiga. Você veja, era jovem, adolescente, e independente de estar no jornal, continuava ajudando ainda os meus irmãos em atividades. E nós pegamos uma fase muito boa aqui em Sorocaba, das famílias com muito dinheiro na cidade, as famílias prósperas da cidade, começaram a fazer, houve uma tendência naquela época, das festas de 15 anos em casa, até para apresentar em suas casas. Tá? Então, questão de ética, não vem o caso quais eram as famílias, mas as famílias prósperas da cidade, belíssimas mansões, e aí as festas aconteciam lá. E eu era colega, era amigo das meninas da mesma faixa etária. Às vezes até da escola, da aniversariante, com certeza.
E aí as festas aconteciam nessas casas e a gente era contratado por causa até do perfil e da idade. Então eu ia ajudar, mas porque eu conhecia a moçada. Então era uma coisa mais solta. Então as fotografias tinham uma características de serem fotografias desses eventos, fotografias mais dinâmicas, mais alegres do que as fotografias... Menos pousadas. Isso. Olha, eu vou tirar foto. Não, então eu já curtia junto à festa também. Então essas festas sim. Só que o que a gente aprendeu com o meu pai e com o meu tio Negrão, fotógrafo, nós estávamos lá para trabalhar. Então, jamais a gente comia ou bebia em festa. Estávamos lá para trabalhar. Então, quantas vezes a gente saiu de banquetes e parávamos em algum lugar para jantar, para tomar um lanche antes de ir para casa. Porque não era legal. A gente não era legal. Depois que criou um hábito dos bufês de Sorocaba, terem ou um cantinho para o fotógrafo, Para a imprensa. Tá? Para a gente receber, para a imprensa, ou uma mesa reservada, e aí a gente ia fazer a nossa refeição no final, quando tudo acabava. Mas normalmente a gente ia para trabalhar. Então, por mais que a gente estivesse curtindo, fosse a turma da escola, turma, os colegas, os amigos, a gente se sentia muito bem. Tá? Nunca tivemos aí nenhum problema de, olha, aqui você é meu empregado porque eu estou pagando você. Mas foram belas Ou uma festas, indiferença, isso, assim, nada disso. Não, pelo contrário. Namorei muito, paquerei muito nas festas também. Ah, por causa da faixa etária. Então, bater uma foto, né? Bater Mandar a foto da depois. menina, depois fala assim, pô, eu entrego a foto. Tinha sempre aquela paquera, aquele charme. E até quanto tempo você continuou ajudando seu irmão e no jornal, seus irmãos, né? Seu pai e seus irmãos, e no Jornal Diário de Sorocaba? Até você se formar aqui em Sorocaba mesmo? Aí eu terminei o colegial aqui em Sorocaba, fiz meus 18 anos, estava na época de escolher a faculdade. Meu pai sempre estimulando continuar os estudos. E em Sorocaba não tinha jornalismo naquela época. Isso nós estamos falando em 83. Em 86, não tinha jornalismo. Eu fui fazer Direito. Fiz um ano de Direito na FADITU, mas vi que não era direito o que eu queria. Não era aquilo, porque aí meu sonho naquele momento lá era ser delegado de polícia. Quando eu vi, achei até a convivência das reportagens policiais, queria ser delegado de polícia. Mas fiz um ano só, vi que não era a minha praia, eu não tinha ainda afinidade com a coisa. E conversando em casa, meu pai falou, não, vamos então, escolha o que você quer fazer. Eu quero fazer jornalismo e mais perto, ou a faculdade melhor, era a PUC de Campinas. E aí eu fui para Campinas fazer jornalismo em 91. 91 fui fazer jornalismo, 88 fui fazer jornalismo, 88 me formei em 91. Fui em 88 e morei em Campinas, não dava para viajar. E aí acabei ficando por Campinas durante 10 anos. Morou 10 anos. 10 anos em Campinas. Então, trabalhando lá? Trabalhando lá, daí eu terminei a faculdade de jornalismo. Durante o período da faculdade, fotografei para jornais em Campinas, fotografei para a revista Veja, que tinha correspondente em Campinas. Comecei a trabalhar em rádio, que quando eu estava indo para Campinas, eu fiz o curso de radialista do Senac aqui em Sorocaba. E aí, aproveitando desse certificado, trabalhei na Rádio Brasil, Sistema Globo de Rádio em Campinas. Daí terminei a faculdade, ou eu voltava para Sorocaba, tem que dar um rumo na vida, em 91, quando surgiu uma oportunidade de uma vaga no SBT em Campinas. E fui fazer um teste e gostaram de mim. Então eu fiquei de dezembro de 91 até julho de 96 no SBT de Campinas. Passei da produção... Morava lá ou viajava? Morava em Campinas. Então eu fiquei lá todo esse período, de 88 até 96 em Campinas. Passou da produção para? Da produção para reportagem, de repórter eu passei para editor, de editor eu passei para chefe de redação. Em 8 meses, foi uma carreira meteórica. Sim. Em 8 meses eu era chefe do departamento de jornalismo do SBT. Foi uma experiência fantástica, experiências de ir para São Paulo, fazer treinamento junto com os grandes jornalistas, Boris Casoy, Lilian Whitfib, que estava no SBT nessa época, o Aqui Agora bombando, fiz reportagens por Aqui Agora, inclusive. Então foi uma satisfação muito grande. E aí depois eu voltei para Sorocaba. O que o trouxe de volta?
Aldo Vanucci, professor Aldo Vanucci, reitor da Uniso. Em julho de 96, ele ligou na minha casa, através do contato que ele tinha com meu irmão aqui em Sorocaba, precisava de um professor de fotografia no curso de jornalismo. Não tinha em Sorocaba e ele não achava alguém formado em jornalismo que pudesse dar aula de fotojornalismo. E ouviu dizer que eu poderia ser um professor da área. E eu já tinha dado aula, inclusive, em Pouso Alegre, Minas Gerais, no curso da Faculdade de Jornalismo de Pouso Alegre. Eu conciliava o jornalismo do SBT, indo para Pouso Alegre às sextas-feiras à noite e sábado, durante o dia, eu ficava lá dando aula na faculdade. E aí, quando ele me ligou, me convidando para vir para cá, eu estava recém-casado, tinha casado em janeiro daquele ano, 6 meses de casado, e vim conversar com ele. E ele fez uma proposta muito boa. E lendo o meu currículo, não só me ofereceu aulas, como me ofereceu para montar toda a parte prática do laboratório de comunicação da Uniso. Falei, olha, uma experiência e tanto. Ele falou, olha, pela sua experiência de fotografia, rádio e televisão, nós vamos montar os estúdios. Você assume tudo? Eu falei, assumo. E aí vim e fiquei. Já são 18 anos na Uniso, indo para o 19º ano já. Espetáculo. E a sua esposa é de Campinas? Minha esposa é de Campinas, ela nasceu em São Paulo, mas morava em Campinas, pedagoga, formada pela PUC de Campinas. Ela trabalhava lá, viemos juntos para cá. Aí ela, no primeiro momento, ela não conseguiu arrumar aulas na área de pedagogia, fez publicidade e propaganda, se empolgou, trabalhou na área da comunicação, trabalhou em agências também de Sorocaba, saiu, continuou, aí enveredou para a educação de novo, começou a dar aula em faculdades, fez mestrado em comunicação e cultura, fez pós-graduação primeiro em marketing e depois mestrado em comunicação e cultura. Então, era um belo currículo, 2 graduações, mais uma especialização, mais um mestrado. E ela hoje é prestadora de serviço, consultora de empresas, de entidades, de ONGs. Ela faz um serviço muito legal também. E hoje não está dando aula no cotidiano, no dia a dia. Você adaptou bem a Sorocaba? Ah, se adaptou, adoro Sorocaba. Nós vamos para Campinas para passear. A gente vai, bate e volta. Sorocaba é uma delícia, ela adora a cidade. Quantos filhos ela? Nenhum, só cachorro. Só você, esposa? Nem sobra tempo, né? Não, nós não tivemos oportunidade de ter filhos, não aconteceu. E aí a gente tem uns cachorrinhos lá em casa. Ótimo. Fernando, como é o mercado de trabalho para aquele que se forma ou em comunicação, ou rádio, ou TV, ou cinegrafia, enfim, qual é o mercado hoje em Sorocaba para esse pessoal que sai da faculdade e vem para o mercado? Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já. Não sai daí, hein? Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolini Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Temos aqui mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolini Engenharia, mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade, nosso entrevistado de hoje, Fernando Negrão.
e que vai contar para a gente agora como é que está esse mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele está em expansão para aqueles que se dedicam, aqueles que se empenham, aqueles que estudam. Nós temos hoje, além da mídia convencional, então temos aí 3 canais abertos de televisão, Record, o SBT, mais a Globo em Sorocaba, 3 jornais diários, Cruzeiro, Bom Dia e Cruzeiro, Bom Dia e o Diário. Nós temos ainda 7 emissoras em FM, mais 3 emissoras em AM. Aí nós temos esse ambiente aqui, que são as TVs a cabo. As TVs a cabos, que cada TV a cabo tem uma gama enorme de programas de televisão, que consequentemente está empregando bastante gente. Só por curiosidade, agora foi no mês passado, mês retrasado, só a TVT em Sorocaba contratou mais 11 jornalistas para começar a colocar no ar o chamado closed caption, que são aquelas legendas que são colocadas durante o telejornal. Então você tem a opção lá no seu controle remoto de apertar o closed caption e você ler o que está sendo, isso, em vez do que está sendo falado. Então são 11, todos, graças a Deus, alunos da Uniso que estão trabalhando lá. Então esse mercado está em expansão dos programas independentes que a gente tem nas emissoras a cabo da cidade. Além disso, nós, na Uniso, só posso falar pela Uniso, onde eu trabalho há 19 anos, nós não formamos só para trabalhar na cidade, muito pelo contrário. A gente dá uma formação geral, para que ele possa, com a vontade dele, colocar a mochila nas costas e ir para o mundo. Literalmente ir para o mundo. A gente tem muitos ex-alunos, tanto do jornalismo como da publicidade e até de relações públicas, que estão de São Paulo até o Oiapoque, trabalhando inclusive no Chuí. Então nós temos aquele que topa sair do conforto do lar, sair da zona de conforto de Sorocaba, vou embora, vou tentar, manda um currículo, vai atrás, tem. E muita gente que está aí já, vamos falar da Rede Globo, que está em rede nacional de televisão, foi aluno, começou numa pequena emissora de televisão. Por curiosidade, tive contato com uma ex-aluna agora, ela é assessora de imprensa do Comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E de Itapetininga, foi nossa aluna aqui, chegou a ser gerente da Globo em Angra dos Reis. Recebeu um convite da Polícia Militar, está lá agora no Comando da Polícia no Rio de Janeiro. Enfim, estava aqui, de Itapetininga, podia eventualmente fazer faculdade, voltar para Itapetininga, trabalhar no jornal da cidade, numa rádio da cidade, mas não. Almejou algo mais e foi embora. O que você sente, você como coordenador, o que você sente que o jovem procura mais dentro dessa área de comunicação? Mais o jornalismo, mais a edição, mais o ser cinegrafista, mais apresentador? Qual é que sentimento você tem em relação a isso? O que chama mais atenção ainda é a televisão. O ser apresentador, ser repórter de televisão. Isso chama bastante atenção de muitos jovens. O que está em alta hoje é a fotografia. É impressionante, a fotografia que podia se falar que acabou depois do digital, da fotografia digital, ela voltou, ela está em alta. Muitos gostam de fotografia, inclusive equipamentos baratearam bastante. Eles já começam a faculdade com fotografia e já compram o seu equipamento de fotografia, sua máquina fotográfica, gostam bastante. Hoje a universidade tem pelo menos 60 computadores instalados já como ilha de edição. Então hoje o aluno pode já editar no Premiere dentro de um laboratório de informática. Então para eles facilitou muito isso. Então a imagem, o vídeo, a fotografia chama muita atenção deles. Então e o que obviamente é a crista da onda, né? É a web. Tá? Então é produção inclusive para TVs web. Tem muitos já estão fazendo suas emissoras de TVs web, que vai ser uma tendência irreversível isso, além do cabo, vamos para a TV web, fazendo rádio web, fazendo publicidade na web. Então a web é o carro forte hoje dessa área. Essa turminha está gostando muito disso. Isso aí. E você sente no jovem, a maioria, todos que saem
querem seguir o caminho, tem aqueles que ainda fazem os cursos e estavam em dúvida, procuram outro. Ainda acontece isso? Tem, infelizmente. Tem alguns que é impressionante. Chega no último semestre do curso, não é isso que eu quero mais. Falei, meu Deus, 3 anos e meio aqui, agora que você percebe que não é isso. Não, não é isso. Eu prefiro parar, mas escute, mais 6 meses, pelo menos você tem um diploma. Mas não vou usar. Não vou usar. Acontece, tem casos desse tipo. Tem aqueles outros que se formam e não querem sair de Sorocaba, ou não querem sair de Itapetininga, não querem sair de Mairinque, e lá nessas cidades de origem não acham nada, se frustram, acabam aí enveredando para uma outra área, ou também acham que vão se formar já ganhando o salário do William Bonner. Essa é a geração Y, né? Quer ficar famosa rápido e ganhar muito dinheiro. Isso, essa é a frase perfeita. É famosa, rápido e ganhar muito dinheiro. Quer dizer, a hora que ele oferecem para ele, olha, para começar culto é tanto, vai ter que trabalhar. Mas eu não fiz faculdade para isso. Então, tá bom. Então procura um lugar que te pague. Nem na Rede Globo vão te pagar isso. Tá? Então, tem. A hora aquele que percebe que é ali no dia a dia que vai se conquistando, faz estágio, inclusive, desde o primeiro dia da faculdade. Quer fazer estágio? Tem oportunidade. Fazer estágio é aprender, fazer estágio é estar aqui convivendo, fazer estágio é sentir como é que funcionam os bastidores, e aí vai ter seu momento. Tá? Porque se ele paga, inclusive para fazer a faculdade, por que não fazer um estágio de graça? É uma oportunidade que estão dando para ele. Agora ele também quer chegar no estágio e ganhar pelo menos o salário de um profissional. Aí não dá. E outra coisa, né? Ele está ali, tem que sugar o máximo. Sim, a convivência. Aproveitar a convivência dos que já estão mais adiantados. Sem dúvida. Né? Porque é esse que vai ser o diferencial. É dele, lógico. Né? E aí ele vai aprender, ele vai ter contato, ele vai agregando valor, faz um network. Faz um network, conhece as pessoas e vai fazendo o que a gente chama de currículo também. A hora que termina a faculdade, ele está lá, eu passei por isso. Você está vendo? Você que está em casa, jovem? Olha aí, é o professor Fernando que está falando. Sabe tudo, hein? Vale a pena fazer estágio, vale a pena investir durante o curso, não só no curso, mas em outras coisas, ler muito, se atualizar muito. Fernando, infelizmente nosso tempo é curto, está acabando, mas antes eu queria fazer um bate-bola com você. Vamos lá? Em poucas palavras, Fernando, eu queria perguntar para você, família. A família é a base de tudo. Família para mim, é o seio e a essência da minha vida. Sucesso. Sucesso é onde você só consegue galgando dia a dia, degrau por degrau, fazendo principalmente as coisas que gosta, com qualidade e ética principalmente. Momento inesquecível na sua vida. A minha formatura. Minha formatura na faculdade, dos outros 2 irmãos, eu fui o único que fez uma formatura, estavam lá meus pais me apoiando naquele momento, na acolhida na hora do diploma, que eu peguei o diploma e entreguei para minha mãe. Um ídolo? Um ídolo, meu pai. Simples, semi-alfabetizado, de que foi barbeiro e que se transformou num empresário de sucesso em Sorocaba, com uma loja que conquistou muita coisa, que contratou e tinha muitas famílias trabalhando com ele nessa loja. Uma música? Todas as músicas de raiz, música de essência, adoro música sertaneja, daquelas de essência, aquela que você ouve e chora. Uma viagem? A próxima. Essa é a melhor de todas. Você sai de uma e já imagina a próxima. Sempre a próxima. Sempre vai ser a próxima. Um sonho. Puxa vida, se a gente tivesse um momento em que todos os jovens tivessem a oportunidade, como eu tive, como tantos outros têm, de ter uma faculdade, de ter um emprego, de ter sua casa, que a gente tenha também uma universalidade sem homofobia, sem achar que um é mais gordo, o outro é mais magro, um é negro, o outro não é negro, um é gay, o outro deixa de ser gay. Se todo mundo fosse, se fôssemos só gente, esse eu acho que é um sonho, a hora que todo mundo perceber que somos só gente. Quem é Fernando? Um jovem, até hoje, sempre jovem. A energia do jovem da faculdade me deixa sempre jovem. Este é Fernando Negrão.
grande professor, grande amigo, grande marido, grande profissional, grande irmão e uma grande personalidade. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.